Oi, pessoal, tudo bem? Espero que com vocês estejam bem, porque aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer um vídeo contando a minha história. Quando eu engravidei, na minha adolescência. Eu engravidei com 16 anos e já era casada também. Foi duas experiências, né? E vou estar contando nesse vídeo como que foi a gravidez na minha adolescência. Para quem gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nada quando eu postar aqui nesse canal. Então, eu me casei nova. Tem um vídeo aí, eu vou deixar o link na descrição para vocês assistir, se vocês quiserem assistir. Mas não é contando muito, mas sim mostrando um álbum de casamento, que eu casei com 16, não, eu casei com 16, mas 2 meses de casada, engravidei do meu primeiro filho, que chama Júlio, que hoje eu tô com 32 anos e ele vai fazer 15 em mês de agosto. Ele já tá um moço, mas passei bastante coisa e vou estar relatando aqui para vocês nesse vídeo aqui, como que foi a minha história, né, pessoal, que eu não contei. 2 meses de casada, eu não tomava nenhum remédio, nada, não tomava nada para evitar a gravidez. E em 2 meses de casada, acabei engravidando do Júlio. E como eu era uma pessoa reservada, não conversava muito com a minha mãe na época, agora eu falo até demais. Fui, casei, sabia de poucas coisas assim no meio, mas não sabia o que eu ia passar, né? Muito novinha, né? Na adolescência. Parecia que tudo era um mar de rosas, como uma gravidez, entendeu? Aí eu engravidei e sentia muito enjoo na gravidez do Júlio. Faz muito tempo, mas me marcou bastante, né? E nessa gravidez eu não queria comer quase nada, eu falo assim, só queria chocolate, só queria doce, tudo que bolacha. Às vezes eu não me alimentava bem para comer isso daí. Tinha mistura, ele deixava a mistura lá certinho, mas só que eu com preguiça de fazer e não fazia a comida. E tava muito enjoada também, né? E como na época minha mãe não morava perto, tinha que andar de 2 ônibus, ir de 2 ônibus para casa da minha mãe. Era longe, ela não podia vir também todo dia, porque gastava passe de ônibus na época, né? E eu ficava sozinha o dia todo ali, entendeu? Grávida. Às vezes eu ia de ônibus, sabe? Pra lá, mas não era todo dia que eu tinha o dinheiro pra ir na época. Na época, meu esposo trabalhava de mecânico, tipo soldador, debaixo do caminhão. Trabalhava o dia todo, às vezes fazia hora extra, chegava 8 horas. E eu ficava dentro de casa, né? Grávida do Júlio. Fazia minhas coisas, mas eu não sentia vontade de comer, de almoçar, sabe? De comer aquela comida. Eu só queria ir no mercado, comprar bolacha,
comprar miojo e comer e tomar Coca-Cola o tempo todo. Era isso que eu queria. E mal sabia que isso daí poderia estar fazendo mal pro bebê, entendeu? Mas o Júlio veio com saúde, mas eu vou estar falando mais pra frente o que aconteceu na minha dieta. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu vou trazer parte 2 desse vídeo, né? Aí eu conto como que foi o resguardo. Não foi muito bem, não gostei. Só Deus sabe o que passei. Aí vou contar primeiro na gravidez. Então, eu ia no mercado quando tinha dinheiro, ia lá, pegava bolacha, pegava bis, pegava Coca-Cola. O que eu mais gostava era tomar Coca-Cola e tomava quase todo dia de Coca-Cola. Depois eu mostro uma foto aqui pra vocês do Júlio, como era pequenininho, né? Ele era... Como era pequenininho, escutei um barulho. Aí, né? E todas as gravidez inteirinha eu comia bolacha. Quando eu comia arroz, feijão, comia bem pouquinho. E eu pesava na época, era 49 quilos, era magra. E engordei só 6 quilos na gravidez dele. Fiquei bem bonita, engordei 6 quilos. E era só bolacha, era miojo, era Coca-Cola, o tempo todo. Às vezes se eu comia arroz, feijão, era bem pouco, mas eu não conseguia engolir. Vomitava o tempo todo. Até os 4 meses eu ficava vomitando. E era horrível essa experiência, sabe? Não conseguia quase nada. O que eu conseguia comer era porcariada. E depois dos 5 meses, eu não sentia mais esse enjoo. Só que eu só queria comer chocolate, que nem eu falei, tudo isso daí. Gostava. Quando comia comida era sempre a mesma coisa, o pouco. E sabe o que eu senti na gravidez? Sentia muito batedeira, meu coração batia muito, muito rápido. Sentia ofegante, era 5, 6 meses de gravidez, porque eu tomava muita Coca-Cola, me sentia muito, muito ruim. Tinha hora que eu deitava até no chão, assim, sabe? Da sala e ficava, e aquela batedeira horrível. E não parava de tomar Coca-Cola por causa disso, porque a Coca-Cola deixava agitado. O Júlio, eu lembro quando eu tava sentada na sala, chegou uma tia minha, né, pra me visitar, e o Júlio começava a mexer, chegava a ver o corpo dele dentro da minha barriga de tanto que ele era agitado, porque eu tomava muita Coca-Cola. Teve um dia que a minha mãe foi lá, né, e falou, olha, pare de tomar Coca-Cola, mas eu não obedeci ela. Aí ela foi lá na cozinha, fez um mousse de maracujá pra mim e eu comi aquele mousse gostoso. Eu mesmo não sabia, não ia lá, não se virava. Claro que eu fazia comida. Eu casei sem saber fazer um arroz direito, sabe? Porque a minha mãe não deixava a gente muito na cozinha, né? Então eu aprendi, na verdade, aprendi a pôr. Aprendi, agora eu sei fazer um arroz solto, um feijão, mas aprendi com a vida, né? Aí. Ai, e não queria comer minha comida, não. Eu sempre queria comer uma comida diferente, só que não tinha ninguém por perto. Não tinha. E eu precisava de passe de ônibus para chegar na minha mãe. Aí, quando tinha uma moedinha se moscando, ia lá no supermercado, comprava aquela bolacha, aquela porcaria. Vou dizer isso, sabe? Porque é o que eu gostava de comer. Aí, minha mãe foi lá, fez aquele mousse gostoso, sabe? Eu comi. Aquele dia deu um sono. Até o Júlio ficou calmo na barriga, sabe?
ficou bem calminho, porque a Coca deixava ele agitado, Coca-Cola. Foi bem difícil porque minha mãe não tava por perto, só de vez em quando. Às vezes dava crise de choro, porque eu queria só ficar comendo as coisas, essas bolachas, essas coisas, e não tinha, e sendo que tinha mistura na geladeira, sendo que tinha o arroz, o feijão para mim não fazer, eu não fazia. E ficava sentada lá, ai, pensando naquela bolacha quando não tinha. E minha mãe falava, não, vai lá comer as coisas natural pro Júlio. E eu não ia, não fazia. Às vezes esperava o meu marido chegar. 16 anos, gente. 16 anos, ia pra 17. E é, é só Deus. 16 anos parecia que era sem juízo. Muito sem juízo. Eu só fui pegar juízo mesmo quando ele nasceu. Aí que eu vi que, né? E eu tava casada, mas eu fazia minhas coisas, deixava tudo limpinho, fazia janta pra ele, as coisas. Mas eu era muito menina, né? Vamos dizer assim, eu era muito menina. Aí, né? E 6 meses de gravidez, né? E sempre falava, ai, pra ele, dou vontade de comer chocolate, ai, eu quero isso, aquilo. E ele ia, emprestava até dinheiro pra mim poder comer essas coisas que eu gostava de comer, meus amores. Releva o barulho que as crianças estão brincando aqui no quintal. E aí, quando e ficava me sentindo ruim, sabe, lá, me sentia a batedeira no coração, acho que era a pressão que abaixava. Um dia eu fui me consultar, já era no final da gravidez. Fui me consultar lá, na época era o doutor Adib, né? E aí eu chamei minha mãe, vamos mãe na consulta comigo? Ela arrumou um dinheiro pra gasolina lá e veio minha irmã na época, acho que minha irmã tinha 15 anos. Eu não lembro direito. Aí veio as duas e fomos na consulta. O doutor falou, ai, tá tudo bem, sua pressão tá tudo bem. E nesse dia eu não tinha se alimentado bem, sabe? Tinha comido um pãozinho, nem pão eu não comia. Olha, pra falar pra você, hoje em dia eu gosto de um pão que nem pão eu comia na época. Você vê como que eu era enjoada, porque na adolescência você sabe, né, como que é, né? A gente, sei lá, na adolescência, sei lá, eu não queria comer pão. E fui no médico normal, a pressão tava 12/8, tava normal, ele falou. Tava tudo bem com o Júlio, os batimentos, mesmo sentindo ruim, sabe? Não sei se era da gravidez. Aí a hora que eu cheguei assim, porque tinha que andar bastante pra ir na consulta lá no médico. Aí a hora que eu cheguei assim, eu subi, uma subida lá, a minha pressão abaixou. Abaixou porque sempre ela era baixa, baixa, baixa. Olha que da Sara era alta e dele era bem baixa. E abaixou muito. Andando assim, minha mãe tava para trás. A hora que eu ia atravessar para abrir o portão de casa, que na época eu morava no fundo de uma pessoa do ex-patrão dele. A hora que eu fui para abrir assim, sabe? Não, nem cheguei a abrir. Atravessei assim, minha vista escureceu todinha. E aí fala, ai mãe, eu vou cair. E tava pra cair mesmo, desmaiei mesmo. Foi a primeira vez que eu desmaiei assim, ela me segurou, porque tava muito calor naquele dia, sabe? Tava muito calor. E o telhado é de brasilite, era de brasilite lá também, aqui também é. Era de brasilite, aí minha mãe ligou o ventilador, pegou o papel, foi abanando e minha vista parecia que eu ia morrer, porque minha vista apagava. Ai, minha mãe foi abanando, aí até que foi voltando tudo normal. Aí voltou tudo normal, eu fiquei bem. Naquele dia eu nem voltei pra consulta porque o doutor não estava lá.
Aí que eu voltei normal, ficou tudo bem o dia inteiro. Aí não sei o que a minha mãe fez, porque minha mãe ficou o dia inteiro naquele dia lá. Sei que foi o único dia que eu passei mal, sabe? Do Júlio, né? E aí, quando eu acho que já tava indo beirando uns 9 meses quando aconteceu isso daí. Um dia de sábado, eu gostava muito de sábado da minha mãe. Um dia de sábado, eu tava sentindo uma pontada aqui embaixo, bem aqui embaixo, assim, perto do útero. E o doutor falou que ele já tava encaixando certinho, tava encaixadinho, bonitinho. Que ia ser normal. Ia ser normal. Tava meio com medo, né? Porque não sabia como que era. Não sabia, né? Aí nesse sábado eu resolvi tomar um banho. Falei, vou na minha mãe. Eu não vou ficar aqui no sábado. A gente quer ir na mãe almoçar, né? Comer o almoço dela, fazer comida e ficar lá, né? Um pouco com ela o dia inteiro, conversar com ela. Aí eu já tava com aquele barrigão. Era bonito, sabe? Só engordei de barriga. Eu não engordei de braço, não engordei nem enchei. Tava parecendo que não tava grávida, só a barriga. Aí pesava no final da gravidez, se eu não me engano, pesei 55 quilos só. E hoje em dia eu tenho mais que isso. Era adolescente, né? Aí, né, fui pro banheiro, enverguei aquela pontada, aquela dor embaixo, assim. Falei assim, nossa, o que será essa dor, né? Um escorrimento meio estranho, né? Mas nem liguei, sabe como que é a adolescência? Mas nem liguei, falei, mas não deve ser nada, né? Mas uma dorzinha estranha, sabe? Eu acho que era contração já e nem liguei, eu falei, vou na minha mãe. Aquele dia lá eu peguei o ônibus, fui atrás daquela bateção, sabe? Ainda fui atrás, peguei 2 ônibus até chegar lá. Aí cheguei lá normal, né? A pontada tinha parado, a pontada de baixo que era tipo contração. Já tinha parado, né? Eu não sabia nem que era contração direito. Tinha parado. Aí eu almocei na minha mãe, conversei com ela, passei o dia com ela. Né? Passei o dia com ela. Almocei, tomei o café da tarde lá. Quando foi, acho que era 9 horas da noite. Eu tava esperando, acho que eu tava esperando, não sei, eu não me lembro se eu ia posar lá ou se eu tava esperando o meu esposo. Porque ele tava jogando videogame lá com os amigos na época. Ele também, acho que tinha uns 20 e pouco. Era também, gostava muito de jogar videogame. E eu joguei a gravidez inteira videogame, pessoal. Na época era Mario, aqueles. Não lembro. Era aquele videogame antigo, sabe? E joguei muito videogame na gravidez. Eu não comentei, agora que eu lembrei. E aí, nesse dia, ele tava jogando videogame com os irmãos dele, com os amigos dele, né? E aí, né, começou umas dor bem forte, puxava o Júlio envergava na barriga, assim, deixava minha barriga dura que nem uma pedra, doía, eu não tava aguentando, envergava de dor. Falei, mãe, tô sentindo uma dor horrível, mãe. Nossa, mãe, eu vou ter que ir no médico, não aguentava nem ficar sentada a dor. Eu envergava de cá, envergava de lá, já tava a contração dele querendo nascer. E aí, né, a minha mãe falou, vamos, corre, pega o carro, vamos. Ainda bem que eu estava lá, que ela pegou o carro e levou eu na Santa Casa, né. Fui lá, né. A experiência que eu passei não foi muito boa, não. Não foi. Quando eu cheguei lá, né? Cheguei lá, eles deixaram eu numa sala. Não deixaram minha mãe entrar. Por eu ser nova, eu tinha completado 17 anos. Na verdade, no final da gravidez já tinha completado 17 anos.
Deixaram eu lá, sabe, sozinha. E minha mãe lá de fora não deixaram entrar acompanhante comigo. Fiquei. Veio uma enfermeira, falou assim, viu? Esse remédio que eu vou pôr na sua veia não é pra acabar com essa dor que você tá, não. Falou bem assim pra mim. E eu falei, ai, Senhor, tem misericórdia. Tinha um relógio, tinha uma outra pessoa assim. E eu olhava para aquela pessoa, falava, nossa, não sei como essa menina não tá sentindo a dor que eu tô sentindo. E ela enfiou aquele negócio lá, deu mais dor ainda, a contração aumentou e eu fiquei deitada. Eu fiquei deitada ali e virava pra cá e virava pra lá. Falei, nossa, essa hora ele tá jogando videogame e eu aqui. Mas minha mãe já tinha ligado pra ele vir e já tava vindo. E eu pensei nisso. E eu aqui, vontade de, sabe? Aí eu virava pra cá, eu virava pra lá. E aquela dor aumentava por causa daquele negócio na veia, sabe? E eu ficava apertando a campainha. Nossa, tô morrendo de dor, eu não aguento. E ela ia e falava, mas é assim mesmo. E largava eu e ia atender outra pessoa. Aí eu tô com vontade de ir no banheiro. E não era de ir no banheiro, era a dor mesmo dele nascer, pessoal. E largaram eu sozinha lá. E eu falei, nossa, largaram sozinha. Aí o Júlio já tava quase pra vir. Daí eu apertei a campainha e falei, doutor, não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais. Tô com muita dor. Já fazia 3 horas que eu estava lá naquele soro e aquela viração pra lá. E a mulher olhando pra minha cara, porque acho que ela não tava sentindo dor, né? Olhando pra minha cara. Aí, né? Aí eu falei pro doutor, depois de 3 horas ele veio com uma bacia gigante desse tamanho. E eu olhando para aquela bacia. E aquela agulha desse tamanho, porque minha bolsa não estava estourada. Ele falou assim, coloca a perna pro siso, usou na perna aqui. E veio com aquela agulha no fraquinho. Jesus. Dor, mas com medo, mas não aguentava de dor, não conseguia nem pensar. Não conseguia nem pensar. Ele pegou e estourou a bolsa, aquela água quente escorrendo assim pra mim, em mim. Encheu a bacia de água. E nisso, pessoal, ele pegou e foi pra lá e deixou eu lá. Senhora, que ele tiver na pontinha aí na cena aí, nós volta. Eu falei, meu Deus do céu, até nisso eu fiquei, nossa, sabe, só Deus o que eu passei, só Deus. Aí, e eu falando que eu tava com dor, ninguém, nem anestesia, que negada fala do parto normal, não deram em mim, não deram. Por isso eu novinha, podia dar, não sei o que aconteceu na época, que eles não deram. Aí deixou eu lá e eu falei, eu apertei a campainha de novo, que ficava do lado da cama. O Júlio tá nascendo, não tô aguentando mais de dor. Ele tava vindo e deixaram eu lá. Não tô aguentando mais de dor, me tira daqui. Eu falava tanta coisa, pessoal, que aqui de tanta dor que eu não aguentava mais, né? Aí e foi o parto normal. Cheguei, ele pegou, a enfermeira era meio encorpadona, pegou eu assim, levantaram eu, porque não era nem ali pro Júlio nascer.